Olá, boa noite a todos e a todas. Estou fixando o tema da nossa live de hoje, reflexos previdenciários no contrato de trabalho. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live da Matra 12, no nosso domínio, @Matra12 Brasil. Hoje, 14 de abril de 2021, são 20 horas. O nosso convidado é o professor e advogado Kleber Regian Paganelli. O tema da nossa live de hoje é reflexos previdenciários no contrato de trabalho. Eu vi que a Matra 10 entrou, muitíssimo obrigada, Andréia House também, o professor, nosso convidado da live, já entrou também. E antes de convidá-lo para ingressar, eu vou fazer o seguinte registro. A Matra 12 completou agora no dia 8 de abril de 2021, um ano de lives. E quem foi o protagonista da primeira live, quem foi o mentor intelectual, se assim posso dizer, da primeira live, é o nosso convidado de hoje, professor Kleber Regian Paganelli. Ele que teve a ideia de fazer uma live com a professora e juíza do trabalho, Andréa Passold. Na época, o tema da live era Relações Trabalhistas em Tempo de Covid-19, MP 936, assunto importantíssimo na época e atualmente. Então, eu só tenho a agradecer o professor Kleber e eu vou fazer com que ele ingresse aqui na sala. Ele já fez o convite, vou fazer e vamos aguardar o seu ingresso. Boa noite, Patrícia Medeiros. Olá, professor, tudo bem? Olá, doutora, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu estava aqui fazendo referência à sua ideia de fazer as lives, a primeira live na Matra 12, que foi feita pelo senhor, não vou chamá-lo de senhor, vou chamá-lo de você, por favor, me chame de você também. No dia 8 de abril de 2021, com a professora e a juíza do trabalho, Andréa Passos. De lá para cá, até hoje, não sei quantas lives fizemos, eu sei que no final do ano nós fizemos 53, o número de 53 lives, e você é o protagonista da primeira live, e nós aqui na Matra 12 só temos a te agradecer, inclusive como professor da nossa pós-graduação e de alguns cursos como o PJE Calc. Eu quero dizer para todos e todas aqui que nos assistem nesse momento que o professor Kleber deu uma aula no curso de PJE Calc, que era na sexta-feira à noite, né? Ou à tarde, à noite, mas o que importa era que no sábado era das 8 às 18. E às 18 horas do sábado estavam mais de 100 alunos sentados aqui na Uniplac, em Lages, prestando atenção e procurando absorver cada palavra do conhecimento do professor Kleber. Aquilo me deixou extremamente admirada, eu fiquei entusiasmada e desde aquele dia confesso, sua admiradora. Eu vou continuar falando, para depois te dar a palavra, para dizer que a importância do tema da nossa live de hoje é porque um operador do direito do trabalho precisa conhecer, sim, muito de direito previdenciário. E nos últimos anos nós tivemos mudanças, alterações significativas, tanto na legislação trabalhista, pela reforma trabalhista de 2017, quanto na legislação previdenciária, pela reforma previdenciária de 2019, que foi implementada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, promulgada em novembro de 2019. Destaco aqui que vamos tratar sobre o regime geral de previdência e não vamos falar sobre os regimes próprios. Continuando aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da ANAMATRA. Vou dizer também para vocês, todos e todas que nos assistem, que a live vai ficar gravada no perfil da Matra 12 no Instagram e também no YouTube. Os cursos da Matra 12 serão implementados a partir de junho com mais ênfase
e o professor Kleber certamente será um dos nossos convidados. Vou continuar aqui para depois te dar a palavra, professor Kleber, para te apresentar. Nosso convidado, Kleber Regian Paganelli, é advogado professor, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, possui especialização em Direito do Trabalho na Matra 12, Direito Previdenciário no SESUSC, Direito Constitucional na UNDERP, bacharel em Direito da primeira turma de Direito da Uniaselv, professor nos cursos de pós-graduação da Matra 12, Faculdade SESUSC, Unidade e Unifeb. Professor no Rico Domingues, em cursos preparatórios para concursos públicos e para a OAB. Professor na graduação do SESUSC, professor permanente da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina e atua nas seguintes áreas: direito constitucional, direito do processo de trabalho, direito previdenciário e cálculos trabalhistas. Bom, enfim, professor Kleber, muitíssimo obrigada, como eu já disse, pela sua iniciativa de promover a primeira live da Matra 12, pela sua ideia, que alavancou várias outras, e obrigada por ter aceitado o convite de fazermos essa live que representa um ano de lives e não poderia ser diferente se não fosse você o convidado. Tem a palavra para as suas primeiras considerações. Boa noite, doutora Patrícia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Confesso que fiquei bastante honrado. Como disse a doutora Patrícia Passold, Andrea Passold, em um comentário, está fazendo um ano e nós somos do tempo que ainda não era sucesso as lives, né? Aquela nossa primeira live lá em março do ano passado. Então, fiquei bastante feliz pelo convite, em especial pelo tema, porque é um tema que, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei bastante os aspectos previdenciários no contrato de trabalho, e eu penso que isso é de muita valia, seja para o operador de direito de trabalho e do direito previdenciário também, porque é importante que o profissional domine, em alguma medida, essas duas áreas, conheça muito bem a sua área primeira, seja direito de trabalho ou previdenciário, e consiga transitar minimamente na outra área também, em razão dos reflexos, ou alguns preferem não utilizar a expressão reflexos, né, talvez os efeitos dos benefícios previdenciários no contrato de trabalho. Então eu fico bastante feliz e também agradeço a todos que estão entrando aqui, estão participando, e espero que a gente consiga fazer aqui uma boa live e ter uma boa conversa. Então vamos, para começar, esquentando para a primeira pergunta, que as nossas perguntas são várias, nossos temas são muito importantes, e como eu fiz questão de registrar nas publicações que fiz aqui na Matra 12 e também no meu perfil pessoal, que seria uma live aula, e a ideia é essa, de trazermos temas importantes em matéria previdenciária e os reflexos no contrato de trabalho. Então, a primeira pergunta, para a gente começar, como eu disse, esquentar mesmo. Qual é a real importância de um operador do direito do trabalho estudar o direito previdenciário? Então, doutora, como eu falava há pouco, o direito do trabalho, nós que somos da área do trabalho, eu falo nós porque eu penso que a maioria do nosso público atua na Justiça do Trabalho, mas eu convidei também muitos alunos e pessoas que são alheias ao direito, então pode ser que tenham pessoas aqui que não sejam da área jurídica. Então, é importante nós conhecermos por quê? Porque o direito previdenciário ele impacta diretamente no contrato de trabalho. É só nós pensarmos, por exemplo, que o empregado ele mantém uma relação de emprego com o seu empregador. Mas, a um só tempo, ele tem uma relação com a Previdência Social. Na medida em que ele vai executando o seu contrato de trabalho, ele vai recebendo salário, ele vai tendo direito a férias, afastamentos na empresa, se aposentando, recebendo benefícios em geral. Esses benefícios do direito previdenciário, eles impactam diretamente no contrato de trabalho. Eu sempre falo, o direito previdenciário, ele se comunica com várias outras áreas do direito, em especial com o direito de trabalho. Se nós pensarmos que uma empresa, por exemplo, deixa de recolher a contribuição previdenciária, ou até desconta do empregado e não repassa para a Previdência, nós temos uma conexão direta com o direito penal. Se nós pensarmos que no direito previdenciário, institutos como o casamento, filiação, emancipação são importantes lá no direito civil, isso impacta diretamente no direito previdenciário. Então, o direito previdenciário, ele transita por várias áreas, em especial no direito do trabalho. Então, por essa razão, eu sempre falo aos colegas que atuam na Justiça do Trabalho, estou me referindo a colegas advogados, conheçam minimamente o direito previdenciário.
para não passar, às vezes, até por constrangimentos que acontecem em audiência, né, doutora? O juiz ou a juíza vai dizer, doutor, pode discriminar as verbas do acordo? E aí o colega ou a colega advogado não sabe nem o que é discriminar as verbas, né? Me refiro àquela situação em que vamos ter que discriminar o que tem natureza salarial ou natureza indenizatória de verbas para fins de acordo. Então, o advogado trabalhista ele tem que ter minimamente um conhecimento de direito previdenciário. Então, só para a gente iniciar e chamar a atenção dessa importância, me parece que esses são os aspectos relevantes aqui. Eu faria um adendo também de outra questão importante, que é bastante difícil hoje, eu confesso, e de a gente ter minimamente um conhecimento de quanto tempo é necessário para a aposentadoria ainda de um empregado, até para um advogado, uma advogada poder avaliar no momento de um acordo, se aquele acordo sem reconhecimento de vínculo ou com reconhecimento de vínculo é importante, é prejudicial ou não ao cliente. E como ele pode orientá-lo até mesmo para que tenha um benefício decorrente do acordo. Eu vejo que esse daí é um aspecto relevantíssimo e que a reforma previdenciária de 2019 causou um impacto muito grande e uma dificuldade imensa e forte, muito forte, de a gente poder averiguar quanto tempo falta de contribuição para que um trabalhador da iniciativa privada se aposente. Você concorda comigo? Claro, exatamente. A reforma da Previdência, assim como a reforma trabalhista lá em 2017, elas impactaram bastante cada qual na sua área, né? A gente vem estudando, não foi a primeira nem a última reforma trabalhista em 2017, assim como a previdenciária também, não foi a primeira e nem será a última. Então, é importante que nós que atuamos nessas duas áreas, a gente tem visto isso sobretudo agora também em tempos de pandemia, conseguirmos dentro do possível estar atentos às várias modificações. E eu sempre fico nesse meio de campo, porque além da área trabalhista, e que eu dou muitas aulas também em direito do trabalho e processo de trabalho, eu tenho que ter um olho muito atento também no direito previdenciário por conta das aulas em direito previdenciário também, e como a doutora expressou, isso vai impactar, claro, lá no benefício dele. Eu sempre falo assim, muitas vezes o advogado trabalhista ele resolve o problema trabalhista do seu cliente, mas surge um outro problema que às vezes é o previdenciário em decorrência desse processo trabalhista, né? Que muitas vezes o INSS talvez não vai querer averbar aquele tempo que foi reconhecido num vínculo de emprego lá para fins previdenciários. Então é importante o advogado sim ter essa visão mais ampla para orientar nessas duas frentes o seu cliente. E até para uma questão também de poder receber o benefício, como requerer esse benefício previdenciário, o que ele tem direito. Assim, eu vejo que o direito previdenciário e o direito do trabalho, eles estão tão juntos e se completam de uma forma tão assim, tão intensa, que você ser operador do direito do trabalho sem conhecer o direito previdenciário não te torna um profissional completo. Eu vou partir logo para a segunda pergunta. O regime geral de previdência social dispõe de um rol amplo de benefícios. Então, eu questiono quais são esses benefícios e se todos esses benefícios impactam e repercutem diretamente no contrato de trabalho. Então, essa é uma ótima pergunta e eu já quero chamar a atenção de quem nos ouve pelo seguinte, o nosso objetivo aqui com a live não é esmiuçar em detalhes cada um dos benefícios. Nós não vamos entrar e falar em regras de transição, da aposentadoria, entrar em requisitos bem específicos. O que nos interessa é o que impacta os benefícios previdenciários no contrato de trabalho. Então, eu costumo dar uma dica para ajudar a lembrar quais são os benefícios atualmente concedidos pelo RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, é a regrinha do 4321. São 4 aposentadorias, são 3 auxílios, são 2 salários e é uma pensão. Então, as 4 aposentadorias são a aposentadoria por incapacidade permanente, ela mudou de nome, era aposentadoria por invalidez, agora mudou a nomenclatura, a aposentadoria especial, a aposentadoria voluntária, que também mudou de nome, conjugou os requisitos tempo de contribuição e idade, agora voluntária, ou programada, se preferir, e a aposentadoria por idade do rural. Então são as 4 aposentadorias. Os 3 auxílios são auxílio acidente, auxílio reclusão e auxílio
Opa, deixa eu puxar aqui. Auxílio reclusão, auxílio acidente. Nossa, me fugiu o terceiro auxílio aqui. E o auxílio doença, claro, é que ele mudou o nome. Ele mudou o nome, não é mais auxílio doença, é auxílio por incapacidade temporária. Então a gente vai ficar ainda nessa questão de mudança de nomenclatura, mas são esses 3 auxílios. Repito, auxílio reclusão, auxílio doença e auxílio acidente. Aí os 2 salários são o salário maternidade e o salário família. E aqui tem muita confusão, muita gente chama de auxílio maternidade, não é auxílio maternidade, é salário maternidade, e é uma pensão. E uma pensão, então, do regime geral. Todos eles impactam no contrato de trabalho? A resposta é não. Se nós pensarmos na pensão, propriamente dita, ela quase nada impacta no contrato de trabalho. Porque nós temos um segurado que faleceu, que gerou o benefício de pensão por morte para os seus dependentes, para fins de contrato de trabalho. A morte, é claro, a morte vai impactar no contrato porque vai extinguir o contrato. Mas o benefício em si, de pensão por morte, não tem maiores reflexos. Então, a pensão não repercute muito. O auxílio reclusão, também não. De novo, nós temos um segurado que foi preso, que foi recolhido em regime fechado. Se ele tiver dependentes, ele for um segurado de baixa renda, isso é importante observar, ele já era segurado antes de ser preso e era de baixa renda. Tendo dependentes, os dependentes vão ter direito ao benefício previdenciário. Então, no contrato de trabalho, esse benefício, ele por si só, não impacta muito. Claro, vai acontecer de ele vai ficar com o seu contrato suspenso ou até extinto, na hipótese de ter uma condenação transitada em julgado, em que a empresa poderá dispensá-lo por justa causa, na forma do 482 da CLT, né? A condenação criminal. Então, o auxílio reclusão também não impacta muito. Agora, nós temos outros que impactam bastante. Por exemplo, o salário maternidade, né? A gestante ela vai se afastar, vai ficar afastada, grosso modo, por 120 dias. Lembrando que, se ela trabalha numa empresa que aderiu ao programa Empresa Cidadã, esses 120 dias podem ser elastecidos por mais 60 dias, mediante o seu requerimento. Só que, convenhamos, são poucas as empresas que aderiram ao programa, mas existe essa possibilidade. Então, o salário maternidade tem essa característica. Outro exemplo, uma situação relativamente recente em relação ao salário maternidade, é a questão de o benefício do salário maternidade poder ser estendido, se houver o falecimento da mãe, seja no momento do parto ou após, ser estendido ao seu companheiro que tenha qualidade de segurado. Então, o que pode acontecer é que um empregado de uma determinada empresa, obviamente que ele não é gestante, mas ele pode receber por via reflexa o salário maternidade da sua esposa que faleceu no parto, por exemplo. Então, ele também, eventualmente, vai se afastar do trabalho em decorrência desse recebimento do benefício por via reflexa, digamos assim, da esposa que faleceu. E assim também em relação à estabilidade da gestante. Nós sabemos que a gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se ela faleceu no parto, essa estabilidade também vai se estender, agora não exatamente ao cônjuge, mas aquele que tiver a guarda judicial dessa criança. Convenhamos, não vai ter muito impacto, mas existe essa possibilidade também. Então, o salário maternidade, de fato, ele impacta bastante no contrato de trabalho. Mas são avanços muito importantes e inimagináveis, poderia dizer, há uns 5 anos atrás, ou um pouco mais, né? Exatamente, e sem perder de vista a questão da adoção também, né? Que é possível em caso de adoção, salário maternidade e mais. Mesmo que essa adoção seja feita por homem, por exemplo, e nem sempre foi assim. Sim. Eu não sei se quem nos ouve vai lembrar de algum tempo em que, num primeiro momento, quando veio a possibilidade do salário maternidade em caso de adoção, dependia da idade da criança. Lembra dessa possibilidade? Havia uma gradação, crianças até 8 anos, aí teria 30 dias de salário maternidade. Felizmente, isso foi eliminado da legislação, mas o homem ainda não tinha no texto legal essa previsão. E agora, felizmente, também tem, porque, obviamente, o que se protege é a criança, aquele contato inicial com a criança, e pouco importa se quem está adotando é um homem ou uma mulher. Então, em caso de adoção, também existe essa possibilidade, e são os mesmos 120 dias, né? Seja mulher adotando, seja homem, seja casal heterossexual, seja casal homoafetivo. É claro que o benefício vai ser devido apenas a um deles, né? E assim também se for adoção de múltiplos, né? Da mesma forma que se houver a geração de filhos múltiplos, né? Gêmeos ou trigêmeos, etc., é um só benefício, né? Então,
Essas são algumas notas quanto ao salário maternidade. E quanto ao salário família, já que também chama-se de salário, esse teve uma alteração interessante com a emenda 103. Então é importante que vocês estudem a emenda 103/2019. Ela entrou em vigor em 13 de novembro de 2019. 13/11 de 2019. Esse é um marco importante para fins previdenciários, porque o que vai reger a relação para fins de benefício é a norma que estava em vigor no momento em que o segurado implementou os requisitos. É aquele famoso princípio do tempus regit actum. Então, se o segurado faleceu no dia 12 de novembro de 2019, a pensão, por exemplo, vai ser de 100%. Se faleceu um dia depois, baixou bastante o cálculo da pensão, que não é o nosso objeto aqui, analisar em detalhes, mas só para chamar atenção essa virada em relação à data da promulgação da emenda. E aí eu dizia, o salário família, ele teve uma mudança. Não sei se todos aqui lembram, o salário família tinha 2 cotas. Uma delas, inclusive, dependia do segurado, empregado, receber um valor inferior ao salário mínimo, que era uma situação bem curiosa. E aí a outra faixa, se ele recebesse um pouco a mais. Com a reforma da Previdência, só existe uma cota. O salário família, junto com o auxílio reclusão, são aqueles 2 benefícios que o segurado tem que ser de baixa renda. E o que é baixa renda para fins de lei? Hoje, no ano de 2021, vou pegar aqui, ó, o valor de R$ 1.503,25. Esse é o valor considerado de baixa renda. Então, para o empregado ter direito ao salário família, ele tem que receber até R$ 1.503,25 de salário de contribuição lá na sua empresa. E agora é uma só cota. A cota do salário família é no valor de R$ 51,27. Então, o salário família, aquele benefício que não tem nada a ver com Bolsa Família, né? Bolsa Família é benefício assistencial. Salário família é benefício previdenciário, que é pago por intermédio do empregador. A empresa repassa o valor para o empregado, que tenha filhos até 14 anos, ou até, se for inválido, pode ter mais, e vai receber essa cota, vejam, R$ 51,27. Aqui eu chamo a atenção para um outro detalhe. A Constituição, ela diz que os benefícios que substituem o rendimento do trabalho do segurado não podem ter valor abaixo do salário mínimo. Essa é a regra. Então vamos pensar, por exemplo, no salário maternidade. A gestante se afasta, né, e ela vai precisar de algum valor justamente porque ela está afastada do seu trabalho. O salário maternidade serve para substituir o rendimento do trabalho? Sim. Então não pode ser abaixo do mínimo. Mas o salário família, que é o que estamos falando, ele não visa substituir o rendimento do trabalho, senão ao contrário, ele se soma ao salário do empregado. Por isso, vejam, esse é um daqueles 2 benefícios que podem ser abaixo do mínimo. Vejam, R$ 51,27 por filho. Se tiver 10 filhos, esse valor vezes 10. Se o pai e a mãe trabalham são segurados, de baixa renda até R$ 1.503,25, ambos recebem uma cota para cada filho. Né? Então, eu sempre brinco em sala. Vejam, né, que fazer filho nesse aspecto é positivo. Né? Vejam, 10 filhos vai dar R$ 512. É claro que não, né, pessoal? Não é É nada, só uma brincadeira aqui. Não é nada. Então, eu dizia, o salário família é um que pode ser abaixo do mínimo. E o outro benefício que pode ser abaixo do mínimo é o auxílio acidente. E aí eu já migro agora para falar um pouco do auxílio acidente. Cuidado, eu vejo muita gente confundindo com o auxílio doença. Ah, mas o auxílio acidente é aquele do acidente de trabalho, que vai ter estabilidade. Calma aí. O auxílio acidente, vejam, o segurado empregado sofreu um acidente, não precisa ser dentro da empresa, pode ser fora. Foi um acidente tão sério que ele ficou afastado pela Previdência por um certo tempo. Aí sim, recebendo o auxílio doença, que pode ser o acidentário, decorrente de acidente de trabalho, ou pode ser o previdenciário. Foi um acidente de trânsito no final de semana, por exemplo. Aí vai ser o auxílio-doença. Ficou 1 ano. Aí, muito bem, a perícia médica federal considerou que ele está apto para o trabalho. Muito bem, só que ele não volta 100% como ele estava antes. Ele volta com sequelas, com redução na sua capacidade laborativa. Então, o que acontece? Ele tem direito ao auxílio-acidente. E o auxílio acidente pode ser abaixo do salário mínimo, porque é 50% do valor do salário de benefício. Então, se ele ganhava o auxílio doença, por exemplo, de R$ 1.500, o auxílio acidente, só para ilustrar, poderia ser 750. Então, vejam, abaixo do salário mínimo. Esses 2, o auxílio acidente e o salário família. E quanto ao salário maternidade, esqueci de dar um toque, esse é o único benefício que, em potencial, pode ser acima do teto do regime geral. Hoje o teto, só por curiosidade, é R$ 6.433,57. Vamos arredondar para 6.500. Se for uma empregada, que fique claro, a empregada e a avulsa, se ela ganha, por exemplo, R$ 10.000, esse vai ser o valor do salário maternidade dela. Diferente para contribuinte individual. Você que é advogada, que me assiste aqui,
que recolhe como contribuinte individual, você vai receber conforme a média e bate no teto do regime geral. Mas uma empregada, vamos lembrar, é regra constitucional do artigo 7º da Constituição. É direito da trabalhadora, licença, gestante sem prejuízo do emprego e do salário. Então, ela não está limitada no teto do regime geral. Se ela ganha 20 mil reais na empresa de salário, esse vai ser o valor do benefício dela. Mas existe um teto, que são os vencimentos dos ministros do STF. Esse teto, vejam, é para fins de compensação da empresa. Porque como a empresa paga esse benefício? Ela gera uma folha de pagamento, paga lá 10 mil reais, 20 mil reais, e se compensa daquilo que ela teria que pagar para a Previdência. A empresa recolhe a sua contribuição até o dia 20 do mês seguinte, sempre. Aí ela vai descontar o que ela pagou de salário, maternidade para suas empregadas. Mas se ela tiver lá uma alta executiva que ganha, sei lá, 50 mil reais, vejam, está acima dos vencimentos dos ministros do Supremo. Vou arredondar aqui para 40 mil reais para fins de cálculo. Os vencimentos dos ministros. Ela vai ter que receber os 50. Só que a empresa só vai poder abater para fins previdenciários os 40, que é o teto do regime geral. Então, as aposentadorias, vejam, para fins de reflexo nos benefícios, a aposentadoria voluntária não tem muito reflexo. Salvo se tiver alguma norma coletiva que garante, por exemplo, alguma estabilidade pré-aposentadoria. Mas a aposentadoria voluntária em si não afeta muito. A aposentadoria por invalidez afeta, e depois a gente fala um pouco mais da aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria especial, também depois a gente pode falar um pouco mais, é aquela que ele se aposenta, o segurado empregado, quando ele estava em contato com agentes prejudiciais à saúde. E teve uma mudança importante com a reforma da Previdência. Os tempos continuaram os mesmos de contribuição. Se aposenta com 15 anos, com 20 ou 25 anos de contribuição. Trabalhava em contato com agentes prejudiciais à saúde. Qual é o problema que a reforma trouxe da Previdência? Tem que ter idade mínima agora. 55, 58 e 60 anos. Então complicou bastante para esses segurados. E mais, o Supremo definiu ano passado, inclusive com agora em fevereiro, julgamento de embargos de declaração, de que ele não pode acumular o valor da aposentadoria especial com o trabalho. Se ele se aposentou na especial, ele tem que deixar a atividade laborativa especial. E muita gente tem dúvida. Isso. O que acontece? A empresa manda ele embora? Como é que fica? Bom, isso é o interesse dele receber a aposentadoria. Então, ele, se ele quiser, ele tem que pedir demissão. Né? Aqui nós temos uma situação em que a vinculação é segurado com a Previdência. Nesse sentido, a empresa não tem interferência. Se ele quiser receber a aposentadoria especial, ele não vai poder continuar trabalhando na empresa naquela atividade especial. Então, a solução é o quê? Ele pedir demissão. Ou então ele poderia ser migrado para uma outra função que não seja especial. Nenhum problema. Então, aqui foram algumas observações que eu fiz em relação. Depois a gente pode detalhar mais, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que a gente vai falar na sequência. Sim, muito importante. Assim, é uma gama tão grande de informações e que nós precisamos, sim, promover aulas e cursos, ainda que agora, na pandemia, online pela Matra 12. Como eu vi em Lages, no final do... Eu era coordenadora do curso lá de Lages e você estava lá ministrando as aulas. Eu fiquei nas últimas horas ali sentada, prestando atenção. Eu vou te dizer que é uma enxurrada muito importante de informações. Algumas a gente já tem conhecimento, outras delas só vão acrescentando e são muito importantes. Então, um curso pela Matra 12 é muito importante. Outros cursos pela Matra 12, ao longo a partir de junho, agora vão ser ministrados. Você queria falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer essa observação, o pessoal que nos assiste, realmente, esse é um tema bastante amplo. Vejam, cada um desses pontos que a gente está falando, nós poderíamos fazer uma live só sobre esse aspecto. A ideia dessa nossa conversa aqui é trazer justamente um panorama geral. Eu tenho um curso, doutora Patrícia, que é reflexo do contrato de trabalho, que são 2 noites, por exemplo. A gente pode até, a depender da demanda e do interesse, a gente pode até depois conversar e oferecer aqui pela Matra, até online, se for o caso, para alcançar várias pessoas, porque realmente, aí nós temos mais tempo de discutir com mais detalhe, mais cuidado, cada uma dessas regrinhas que a gente está falando aqui de forma um pouco mais acelerada, né? E eu quero registrar aqui a presença da Andréa Passos, está aqui, ela botou, está convidado e está super convidado. E da nossa primeira vice-presidente, Érica, que já fez algumas intervenções, nosso sempre seguidor e acompanhador das nossas lives aqui, Lauro de Campos.
Vamos passar, então, para outra pergunta. A seguinte, outra questão muito importante em relação a direito previdenciário, que envolve também momentos significativos durante as audiências trabalhistas e dúvidas muito sérias a respeito do que se fazer, de como o advogado e a advogada devem proceder. Estou falando sobre a carência dos benefícios. Há benefícios que existem carência. Há alguma diferença quanto à carência em relação à concessão de determinado benefício pelo empregado, pelo fato de ser empregado? Então, existe sim. Vamos só lembrar que carência é aquele período mínimo de contribuição que o segurado tem que verter ao sistema para ter direito a benefícios. É como num seguro de saúde, por exemplo, né? Vou aderir a um plano de saúde, para alguns procedimentos exigem um número de carência mínimo, que é o quê? O número mínimo de contribuições exigidas para ter direito a benefícios. No regime geral, tem benefícios que não exigem carência e tem alguns que exigem, mais ou menos. E aí eu quero chamar a atenção, por exemplo, do salário maternidade. O salário maternidade é o único benefício que tem 10 meses de carência. Mas aqui vem uma ressalva respondendo diretamente à pergunta. Para a empregada, para a doméstica e para a avulsa, não exige carência. Então vamos imaginar uma empregada que está no 8º mês de gestação. Ela nunca contribuiu na vida. É uma pessoa, uma gestante, nunca contribuiu na vida, 8º mês de gestação. Ela consegue assinar a carteira. Ela passa a ser empregada. No mês seguinte, ela vai ter o bebê, vai ter direito de salário maternidade. Por quê? Porque os 10 meses de carência do salário maternidade não se aplicam para empregada, para doméstica e para avulsa. E é claro que, infelizmente, isso gera muita fraude na prática, né? Porque não é comum, nesse meu exemplo, né? Vamos imaginar, sei lá, 5º mês de gestação, a carteira assinada, sem nunca ter assinado a carteira. E aí é claro que isso chama a atenção do INSS, e o INSS vai atrás normalmente quando ele verifica indícios de fraude. Então, esse é um benefício clássico que dispensa a carência, o salário maternidade. Mas veja, se for uma advogada, contribuinte individual, que popularmente chama de autônoma, ela tem que ter os 10 meses de carência. Se for uma facultativa, uma estudante, dona de casa, tem que ter os 10 meses de carência. Então, esse é um bom exemplo de que a condição de empregado afasta a carência. Uma outra situação interessante diz respeito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez se o empregado sofre um acidente de trabalho, ou até nem precisa ser acidente de trabalho, mas se sofre um acidente vai ter direito a esse benefício, que em regra exige 12 meses de carência. Mas se ele sofre um acidente, o empregado, não exige carência. E repito, não é só acidente de trabalho. Ele pode ter sofrido um acidente de trânsito, é a primeira semana dele com a carteira assinada. Nunca teve contribuições. Sofreu um acidente, vai ter direito ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, conforme o caso. E também gostaria de chamar a atenção porque a lei previdenciária ela tem uma lista de 15 doenças que afastam a carência. Será que lá está, por exemplo, o Covid, que é o que o pessoal falou muito, né, e tem falado? É claro que não. O Covid a gente tem agora, né, do ano passado para cá. Essa lista de doenças, ela está no artigo 151 da Lei 8.213. É a nossa lei de benefícios. Lá tem doenças graves como doença de Parkinson, HIV, cegueira, esclerose múltipla. E existe um projeto de lei, tramitando no Congresso, de um deputado aqui de Santa Catarina, que foi aprovado semana passada na CCJ, para inserir a Covid e as suas mutações nessa lista de 12 doenças que afasta a carência. Então, repito, o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, em regra, tem que ter 12 meses de carência. Mas se sofre um acidente de qualquer natureza, ou estiver numa daquelas doenças da lista, não precisa de carência. E claro, e se for um empregado específico em acidente de trabalho, também não precisa da carência ali dos 12 meses. E André Passos perguntou, desculpa te interromper, não, mas ela fez uma pergunta que eu considero importante aqui. Tem uma opção de metade do benefício, é isso? Eu não entendi a pergunta. Metade do benefício em relação a qual? Pois é, eu fiquei em dúvida em relação a isso, e aí eu resolvi te perguntar, Andréia, se você puder colocar aqui, especificar a pergunta, e você estava tratando sobre o auxílio acidente. O auxílio acidente, não, desculpa, eu acabei de errar.
Não, mas é normal confundir. O auxílio, no caso de quê? No caso, eu acho que ela escreveu errado. Não de carência. Eu acho que eu sei do que ela está se referindo. Ela deve estar se referindo à carência de reingresso. De fato, eu acho que é isso. Isso, André, coloca aí. Quando o segurado, ele fica... É isso, né? Quando ele fica muito tempo sem contribuir, ele perde a qualidade de segurado. Vamos pegar o exemplo do empregado. A empresa mandou ele embora, ele pediu demissão, não importa, extinguiu o contrato. Ele mantém o vínculo com a Previdência, o que a gente chama de período de graça. Ele fica protegido pela Previdência por pelo menos 12 meses. 12 meses. Se ele já tiver mais de 10 anos ou 120 contribuições mensais, ele ganha mais 12 meses. Então passa para 24 meses de carência. Desculpa, de manutenção da qualidade de segurado. 12 mais 12. E se ele comprovar a situação de desemprego, ele ganha mais 12 meses. Então, são 36 meses de carência. Vamos imaginar, então, um empregado que em 2015 teve o vínculo cessado com a empresa. Hoje, em 2021, ele ainda é segurado da Previdência? Não mais. Se em 2015, de lá para cá, ele nunca mais contribuiu, ele não é mais segurado hoje. Mas aí ele resolve contribuir a partir de hoje. Ele já vai ter direito ao auxílio-doença porque ele pegou Covid, por exemplo? Não, por quê? Aí vem a ideia da carência de reingresso. A partir do momento que ele cumpre a carência de metade da carência do benefício que ele pretende, pensando no auxílio-doença como são 12 em regra, metade 12, 6. Então, a partir da sexta contribuição, ele vai ter direito ao auxílio-doença. Pensando no salário maternidade... Isso independe do tempo que ele ficou fora? Independe. A partir do momento que ele reingressa no sistema, metade. Claro, aí ele vai poder contar aquela carência que ele já tinha lá atrás, os meses que ele já tinha lá atrás contribuídos. Ele pode contar? Essa é a ideia. É justamente essa a ideia. A partir de agora ele conta 6 meses, aí ele já tinha vários anos contribuídos lá de trás. Aí ele tem direito ao auxílio-doença. Mas muita gente o que faz? Começou a ficar doente, está passando mal, opa, agora eu vou voltar a contribuir. Mas aí não adianta por si só, porque o auxílio-doença exige 12 meses de carência, tem que ser 12 meses assim, mensais, contribuição mensal. Não é recolher tudo de uma vez e achar que tá tudo certo para fins de carência, não vai funcionar. A partir do momento que ele reingressa no regime geral contribuindo, 6 meses. Estamos falando do auxílio-doença, né? Porque se for salário maternidade, metade de 10, que é a carência normal do salário maternidade, é 5, né? Se for auxílio-reclusão, que eu não falei, o auxílio-reclusão é uma novidade. Não da reforma da Previdência, ele é um pouco antes, 2019. 24 meses de carência. Não existia antes essa carência para o salário, para o auxílio-reclusão. A partir de 2019 passou a exigir. Então, o segurado que foi preso já tinha que ter pelo menos 12 meses de contribuição. Então, a carência de reingresso para ele seria 12 meses. É sempre metade, mas é isso aí mesmo. É 50% da carência. E é um ponto bastante importante que pouco se trata e pouco se discute também. Eu já tinha estudado, já tinha feito algumas menções sobre essa carência de reingresso, mas quando a Andréia colocou ali, eu fiquei um pouco em dúvida em quanto era, e até pensei numa possibilidade de ser metade do benefício. Isso não existe, né? Não, metade do benefício não. Metade da carência do benefício que ele pretende receber. Isso. Tá. Então vamos partir para uma outra pergunta, que é também muito importante, porque se refere à falta de registro na CTPS, o que se tem muito comum nos dias de hoje. Então, como fica a situação do empregado perante a Previdência quando ele trabalha sem registro na carteira de trabalho? Ou mesmo se a carteira de trabalho é assinada e a empresa não recolhe os benefícios previdenciários. Ele tem algum direito a algum benefício sem o recolhimento, enfim? Ele vai ter problema. O caminho vai ser árduo, né? O que nós temos na legislação? O que nós temos que lembrar para fins previdenciários é o seguinte, uma regra constitucional. A filiação a regime geral ela é obrigatória. Exerceu atividade remunerada está automaticamente filiado ao regime geral. Pensando no empregado, a partir do momento que ele pisa na empresa e começa a trabalhar, ele está afiliado ao regime geral. Agora, será que a Previdência conhece da existência desse empregado / segurado? Aí depende da inscrição dele. E no caso do empregado, a inscrição se dá com a formalização do contrato de trabalho.
Então, ele pisou na empresa, ele já está afiliado. Se no dia seguinte acontecer algum acidente de trabalho, ele tem direito ao benefício, porque ele já está afiliado. Ah, mas ele não teve contribuição. Seja porque, nesse meu exemplo, foi no segundo dia, um exemplo bem extremo, ou na hipótese da empresa ter contratado e não formalizado o vínculo. Claro, aqui em Florianópolis não é muito comum isso, contratar sem carteira assinada, né? Mas em outros lugares isso acontece bastante, né? Contrata o empregado e não assina a carteira. Veja, ele é afiliado no regime geral? Ele é. Ele está no CNIS, ele tem essas informações desse vínculo no CNIS dele? Não, porque a empresa não formalizou o vínculo. É por esta razão que a lei previdenciária diz assim, olha, para você empregado, para você doméstico, para você avulso, presume-se que as suas contribuições foram recolhidas oportuna e regularmente por quem estava obrigado a fazê-lo. No caso do empregado, a empresa. O doméstico, o seu empregador doméstico. Então, a lei cria essa proteção porque é a empresa que tem que reter a contribuição dele e repassar. Se ela não fizer isso, é um problema que a Previdência tem que resolver com a empresa. Só que na prática, convenhamos, ele chega lá no INSS, depois de 2 anos trabalhando, sem carteira assinada, ou ele teve a carteira assinada, mas a empresa recolheu só o primeiro mês de contribuição. Ele chega no INSS, o INSS vai dizer, olha, você não tem a carência mínima, digamos, dos 12 meses, quando é necessário. Não tem os 12 meses. Ele vai dizer, não, mas eu já trabalho há 2 anos na empresa. Olha aqui, ó, minha carteira de trabalho. Ah, não, mas aí vai lá e resolve com a sua empresa isso. Não, essa não pode ser a postura da Previdência. A Previdência é que tem que ir atrás da empresa para cobrar isso. A União tem que cobrar isso da empresa. Porque, repito, presume-se que elas foram recolhidas oportuna e regularmente. Então, respondendo, o empregado / segurado tem que ter direito ao benefício, sim. Mas, como eu disse, o caminho pode ser árduo, né? Pode ser que ele tenha que entrar, inclusive, com uma ação previdenciária para forçar o INSS, olha, me dê o benefício e vá atrás da empresa cobrar essas contribuições. Essa é a dinâmica. E mais, se a empresa contratou e não assinou a carteira, ela está sonegando contribuição previdenciária. Isso é um crime tipificado lá no Código Penal especificamente para essas situações. Crime de sonegação de contribuição previdenciária. Está lá, é o 337A do Código Penal. Assim como tem aquela situação que ela desconta a contribuição e não repassa. Aí ela comete o crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária. É 168A do Código Penal. Esses 2 crimes foram criados especificamente para essas situações. Então, claro, o empregado ele não pode ter prejuízo se a empresa não assinou a carteira. Ele vai ter que ter direito ao benefício. Né? Então, por isso que a lei cria essa regra de presunção aí de recolhimento. E um dos que nos assistem aqui, o Lauro de Campos, que é servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, né, Lauro? É do SEJUSC, o Centro de Conciliações da 12ª é nossa, da 2ª Região, que é São Paulo. O Lauro pergunta o seguinte, professor Kleber, por que há tantas inconsistências na baixa da CTPS digital e no CAGED e-social, quando até mesmo a carteira de trabalho física foi devidamente anotada? E ele pergunta se a gente tem enfrentado esse problema no TRT-12. Aqui na Justiça do Trabalho, eu digo que sim, nós temos enfrentado esse problema de inconsistência de dados. Você sabe me dizer se existe algum motivo específico? Eu não sei precisar, mas uma coisa que eu posso afirmar é, de fato exige problema. O e-social, ele por si só ele tem uma série de problemas, né? Porque muitas vezes o que nós identificamos é mais ou menos o que o Lauro está falando. Né? Em várias situações a lei cria uma circunstância, ela cria um direito, mas aí quando a gente vai implementar isso no sistema, gera um entrave, gera uma complicação do sistema. E aí por conta disso acaba gerando esses conflitos. Então normalmente está atrelado a questão, digamos assim, de tecnologia da informação ali, do sistema informatizado de não se comunicar e aí acabar gerando essas inconsistências. Por vezes não fazer a alimentação devida, né? Claro, aí mais do que nunca, né? Mas então, infelizmente, uma resposta pronta, Lauro, eu não tenho para te dizer aqui. A questão é esse detalhe da tecnologia de informação que pode gerar inconsistências. Né? Muitas vezes a gente sabe de empregados que acabam indo querer pegar o seu seguro-desemprego e aí vão ficar sabendo que a empresa não informou a RAIS corretamente, por exemplo. Então, isso gera o problema futuro em decorrência do quê? Muitas vezes é culpa da empresa, sim,
mas muitas vezes o próprio sistema é que cria alguns entraves e acaba resultando em prejuízo ao trabalhador, que aí ele até pode ter o direito e até pode conseguir, mas como eu disse antes, o caminho vai ser árduo, e eventualmente até com ações judiciais. Sim, e normalmente o que eu vejo, todos os caminhos que levam, que nós necessitamos do INSS como intermediário não foi a palavra certa, mas como ator para que o benefício seja concedido num tempo oportuno, a gente vê algum tipo de entrave. Isso daí é muito ruim para o trabalhador, porque nós, na Justiça do Trabalho, tentamos acelerar e julgar ou conciliar da melhor forma possível, e aqui fica com uma crítica mesmo, que nós temos grandes entraves até de entendimentos no próprio INSS, que aí o trabalhador precisa se socorrer da Justiça Federal. Bom, passando para uma outra pergunta. Antes de passar para a nossa próxima pergunta do roteiro, eu quero te fazer uma pergunta que eu pensei agora. Enquanto você estava falando, você falou de auxílio-acidente, eu peço desculpa, eu fiz uma confusão enorme com auxílio-doença no meio do caminho. A Andréa Passo, antes de falar isso, falou assim, eu acho horrível, acabei confundindo, mas faz parte. Então, se eu recebo o auxílio-acidente ou auxílio-doença, qualquer um dos dois, e eu volto a trabalhar, não, ou estou trabalhando com a carteira anotada, eu perco direito a esses benefícios? Bom, essa pergunta ela é importante porque para a gente estabelecer definitivamente a distinção entre eles, né? Aliás, tanto é que o auxílio-doença mudou de nome e vejam por quê. E foi razoável essa mudança. Porque quando a gente fala auxílio-doença, dá a impressão, bom, se ele ficar doente, ele tem direito ao benefício. E se ele sofre um acidente, então é o auxílio-acidente? Não, calma aí. O auxílio-doença, que agora passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária, ele é devido naquelas situações que o segurado / empregado, ele se afasta por mais de 15 dias consecutivos da empresa, tanto é que a empresa paga os 15 primeiros dias, dali para frente é com a Previdência. Então, ele ficou incapaz por mais de 15 dias consecutivos. Aí ele vai receber o auxílio-doença, que hoje chama auxílio por incapacidade temporária. E aí pelo tempo que a perícia médica fixar lá da Previdência. Aí vamos imaginar que ele ficou 2 anos afastado. Veja, aqui ele não vai receber salário porque o contrato está suspenso. Não trabalha, não recebe, ele recebe o benefício da Previdência. Isso no auxílio doença. Aí a perícia médica deu alta para ele volta para a empresa. Só que o acidente foi tão grave que ele perdeu 2 dedos da mão, por exemplo, e ele era um digitador. Ele consegue restabelecer 100% da sua atividade quando ele volta para a empresa? Não. Então, aí entra em cena esse benefício chamado de auxílio-acidente, que tem natureza indenizatória, e é por isso que ele pode ser abaixo do salário mínimo. Aí sim, ele vai voltar para a empresa, vai receber o salário normal, vai continuar trabalhando na empresa, com redução na capacidade laborativa, recebe o salário e mais o auxílio-acidente. Então, essa dinâmica, muito rapidamente falando, não sei se eu respondi, a distinção entre eles. E aí, claro, no auxílio-doença, ele vai ter direito, se for decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, por exemplo, a estabilidade quando termina o benefício. Mas aí ele volta para a empresa, vai ter direito lá à estabilidade trabalhista e vai receber o auxílio-acidente, desde que, é claro, ele requeira, porque normalmente o INSS não dá de ofício. Apesar da lei previdenciária dizer que se ela tomar conhecimento, ela tem que dar de ofício o benefício para o segurado, eu nunca vi isso acontecer na prática. Então, ele vai ter que requerer esse benefício se ele entendeu que o seu retorno foi um retorno com redução na capacidade laborativa. Dentro das regras, claro, que a lei prevê. E a Andréa botou aqui, sorry, não, eu que peço desculpas, pelo amor de Deus. A confusão foi minha. Por isso que eu fiz essa pergunta, para a gente até tentar poder distinguir os dois. E a confusão existe também até por conta da nomenclatura anterior que existia, né? Que era exatamente. E vai existir. Não, isso, eu diria assim, ela vai ficar por muito tempo ainda. Isso, a gente ainda vai falar muito auxílio-doença, apesar de ter mudado na lei, mas a gente ainda vai falar muito auxílio-doença. Pois então, vamos passar então, continuando, tratando de auxílio-doença, e eu vou tratar assim. Quais os principais pontos de destaque em relação ao contrato de trabalho, além dos que você já se referiu?
como a reforma com a reforma da Previdência, houve alguma mudança desse benefício, se tiver alguma coisa mais a aduzir? Bom, então, primeira nomenclatura que nós já falamos, mas eu também vou chamar de auxílio-doença só para economizar aqui nas palavras, para não ficar toda hora auxílio por incapacidade temporária, mas essa é a nomenclatura atual. Bom, se ele sofre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, ele vai ter direito ao auxílio-doença acidentário, chamado B91. Se a incapacidade dele ela decorre de outra causa alheia ao trabalho, é o auxílio-doença previdenciário, ou auxílio-doença comum, que é o código B31. Então, a gente já parte dessa distinção. Se decorre, tem alguma causa relacionada ao trabalho, é auxílio-doença acidentário B91. Se não tem relação com o trabalho, auxílio-doença previdenciário comum, código B31. O valor deles, grosso modo, é o mesmo. Mas aí vamos a algumas distinções, por exemplo. Se for acidente de trabalho ou doença ocupacional, a empresa tem que emitir CAT. E eu já vou fazer a pergunta, provocar quem nos assiste aí, se o pessoal está atento, qual é o prazo que a empresa tem para emitir a CAT? Podem colocar aí. Então, se for acidente de trabalho, auxílio-doença acidentário, a empresa tem que emitir a CAT. Durante o afastamento do benefício, enquanto ele estiver recebendo o benefício, a empresa tem que recolher o FGTS, o Fundo de Garantia. O que mais que é importante? Quando termina o benefício e ele volta para a empresa, ele passa a ter 12 meses de estabilidade. Estou aqui falando das diferenças em relação ao auxílio-doença comum. Uma outra situação importante, se for acidente de trabalho, isso pode ter impacto no FAP da empresa, que é o fator acidentário de prevenção. A gente sabe que a empresa recolhe todo mês, as empresas em geral, a alíquota SAT, que é 1, 2 ou 3% sobre a folha de salário, conforme o grau de risco de atividade da empresa. 1, 2 ou 3%. Então, a empresa da construção civil, 3%. Se ela produz muito acidente de trabalho, gera muita CAT, esse 3 pode virar 12, ou desculpa, 6, pode aumentar no seu dobro. Então, se for acidente de trabalho, isso vai ter impacto no FAP da empresa. E é por isso que muitas empresas sonegam a CAT, porque isso vai aumentar a contribuição, vai doer no bolso dela depois. Sim. Então, essas são as principais diferenças, por exemplo, do auxílio-doença acidentário, que decorre de causa relacionada ao trabalho, para o auxílio-doença que não tem a causa relacionada ao trabalho. Essas são as principais diferenças que eu elenquei aqui. E o pessoal falou do prazo para emissão da CAT. O pessoal colocou aqui. Ninguém colocou. É primeiro dia útil a empresa tem para emitir a CAT se for acidente de trabalho, ou melhor, se houver óbito, de imediato. Então, um dia útil. Eu acabei de, hoje à tarde, um colega meu, por acaso, entrou em contato comigo, dizendo, ele é da contabilidade, e a contabilidade esqueceu de fazer a CAT. Sim. Só que detalhe, ele só teve 14 dias de afastamento. E aí, claro, a empresa está querendo responsabilizar ele, porque o empregado entrou com a ação, pediu estabilidade, a indenização substitutiva. Mas veja, neste caso, só foram 14 dias de afastamento. Ele sequer foi para a Previdência. Aí nós invocamos a nossa súmula 378 aqui do TST. O item 2 da súmula 378, ele deixa claro quais são os requisitos para a estabilidade, que é o que esse cliente aqui do colega estava pretendendo. Os dois requisitos são o afastamento superior a 15 dias consecutivos e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Neste exemplo, ele sequer ficou mais de 15 dias, foram só 14. Ah, mas foi acidente de trabalho. Foi. A empresa tinha que ter emitido a CAT? Tinha que ter emitido a CAT. Detalhe, mesmo que não tivesse afastamento, foi um acidente leve. Tem que emitir CAT porque ela serve para fins estatísticos também. Então, neste caso, a não emissão da CAT não vai fazer com que ele tenha direito à estabilidade, porque ele não preencheu os requisitos legais. Não ficou mais de 15 dias afastado e nem recebeu o auxílio-doença acidentário. Não importa se ele sofreu acidente de trabalho, ele teria que ter ficado mais de 15 dias e recebido o benefício. E é interessante que várias pessoas podem emitir a CAT, não é só a empresa. Sim. Tem vários legitimados. O próprio segurado pode emitir o sindicato, o médico que atendeu ele, os seus dependentes e mais, a lei diz, qualquer autoridade pública. E aí a Instrução Normativa número 77 de 2015, ela traz vários legitimados. Por exemplo, magistrados. Magistrados poderiam emitir a CAT. Membros do Ministério Público, Defensoria Pública, servidores públicos em geral, até delegados, prefeitos,
qualquer autoridade pública poderia emitir a CAT na hipótese da empresa não fazer. Então, neste exemplo, o que pode acontecer é a sanção administrativa, que pode desde o mínimo de benefício, que seria um salário mínimo, até o teto do regime geral. Sanção administrativa se a empresa não emite a CAT. E a gente está completando quase 1 hora de live aqui, mas eu vou fazer mais algumas perguntas, pode ser? Pode, por mim. Podemos falar um pouco da questão das contribuições, talvez a parte do financiamento? Sim, vamos tratar de um ponto importante aqui que foi perguntado nos comentários da live sobre a Covid-19 e acidente de trajeto. Se são considerados acidentes de trabalho. Eu acho que é bastante importante nesse tema. Claro, vamos lá. O acidente de trabalho, em sentido amplo, ele está lá na Lei 8.213. Vejam como é curioso, né? Nós falamos muito em acidente de trabalho na esfera trabalhista, mas não é na legislação trabalhista que está regulado o acidente de trabalho, é lá na legislação previdenciária. A Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, no artigo 19 ao 23, nesse intervalo de artigos. É claro que quando a gente olha para a Constituição, a gente vai lá no artigo 7º, ela vai dizer que é direito dos trabalhadores o quê? A redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, a empresa tem que envidar esforços, aí indo para a CLT, artigo 157, a empresa tem que envidar esforços no sentido de prevenir acidentes de trabalho e cumprir as normas regulamentadoras, as NRs, por exemplo. E ela tem que instruir os seus empregados a cumprir essas normas também. Do mesmo modo que o empregado, artigo 158 da CLT, também tem que cumprir as orientações dadas pela empresa, em especial na utilização de equipamentos de proteção. Tanto é que se o empregado não utiliza equipamento de proteção individual, ele comete falta grave. É uma das hipóteses de falta grave que a gente estuda fora do 482 da CLT, está lá no 158, que no fim das contas, se a gente olhar para o 482, a gente acha ele lá como ato de indisciplina ou insubordinação, né? Então a grande questão é a não utilização da máscara, né? Hoje em dia a máscara é um EPI mais do que nunca. Sempre foi, a depender da atividade, né, com gases e poeiras, usa máscara. Ruído em excesso, usa protetor auricular. Então a empresa faz a sua parte e o empregado tem que fazer a sua. A não utilização injustificada, ele incorre em falta grave. E ele pode ser dispensado até por justa causa. Claro que não numa primeira, né? Não utilizou uma vez a máscara, já a justa causa de imediato. Não seria o caso porque não preencheria o requisito da gravidade. E essa é uma conduta relativamente leve, exigiria uma certa gradação de punição. Dá uma advertência, suspensão, se ele reincidir muitas vezes, daí sim a justa causa. O fato é, temos um arcabouço normativo tratando do acidente de trabalho, normas que dizem que a empresa deve observar, que o empregado deve observar, mas o acidente ele é inevitável. O Brasil é um dos grandes, infelizmente, campeões de acidentes de trabalho, não é? Especificamente quanto ao acidente de trajeto, ele aparece no artigo 21 da Lei 8.213, quando ela fala de várias situações que se equiparam a acidente de trabalho. Ela diz assim, equipara acidente de trabalho. Artigo 21, inciso 4, a linha D de dado. Eu estou falando desse dispositivo por uma razão bem específica, eu já vou dizer por quê. 21, inciso 4, a linha D. Lá está o acidente ocorrido no trajeto, casa-trabalho e vice-versa, independentemente do meio de locomoção utilizado pelo empregado. Então não importa se a empresa dá o transporte, se ele vai a pé e é atropelado, se ele vai de bicicleta, se ele vai de moto, não importa o meio de locomoção utilizado. A questão é, foi no trajeto casa-trabalho e vice-versa, poderá ser considerado acidente de trabalho. Só que aí nós temos que analisar dois critérios. O que a doutrina chama de nexo cronológico e nexo topográfico. O que é isso? O nexo cronológico tem a ver com o lapso de tempo que normalmente ele leva no seu deslocamento casa e trabalho e vice-versa. Se normalmente ele leva meia hora e o acidente ocorreu nesse espaço de tempo, está preenchido o nexo cronológico. E o nexo topográfico tem a ver com o trajeto que habitualmente ele faz. Então, se ele sofre um acidente no trajeto que habitualmente ele faz, vai ser considerado acidente de trabalho por equiparação. E aí entra tudo aquilo que a gente falou. A empresa tem que emitir a CAT, vai ter que recolher a FGTS durante afastamento, quando volta tem direito de estabilidade. Por quê? Porque o acidente de trajeto se equipara a acidente de trabalho. E aqui um parênteses, que é o seguinte, por que eu falei que está no 21, inciso 4, a linha D? Porque lembram da medida provisória 905? A famosa medida provisória do contrato verde e amarelo? Pois é, o que ela fez com esse dispositivo? Essa linha D do inciso 4 do artigo 21 da lei previdenciária, ela revogou. Ou seja, por um espaço de tempo,
deixou de existir no mundo jurídico trabalhista o acidente trajeto. Naquele espaço de tempo em que ela vigorou. Foi de novembro de 2019 até abril de 2020, mais ou menos. Eu sempre digo, então, empregado, ele teve uma má sorte em duplicidade. O acidente, por si só, e não ser considerado acidente de trabalho naquele espaço de tempo. Só que essa MP não foi convertida em lei. Aquela MP que gerou polêmica, que no último dia dela o presidente edita uma nova MP, a 955, revogando aquela. Que do ponto de vista constitucional também é uma situação um tanto estranha, uma MP revogando outra MP. Mas o fato é que, por aquele espaço de tempo em que ela vigorou, deixou de existir no mundo jurídico trabalhista o acidente de trajeto. Mas restabeleceu-se esse dispositivo porque ela não foi transformada em lei. Então, segue tendo acidente de trajeto. A questão é, a empresa tem alguma responsabilidade no acidente de trajeto? Veja, benefício previdenciário ele vai ter direito, não há dúvida. Eu digo responsabilidade civil, ela vai ter que indenizar ele, o carro dele, sei lá, ele bateu o carro, danos materiais no veículo. A empresa responde por isso? A resposta é mais ou menos a seguinte, a empresa teve participação naquele evento, ela cometeu um ato ilícito, a empresa? Como regra, não. Porque é um ato alheio. Exceto, e aí a jurisprudência do TST é bem firme nesse sentido, se a empresa fornece o transporte. Aí diz o TST que ela se equipara a um transportador. E ela assume o risco, a responsabilidade é objetiva, quando ela fornece o transporte. Isso é jurisprudência do TST. Então, quanto ao acidente de trajeto, sim, ele é equiparado ao acidente de trabalho. E a pergunta quanto à Covid, que está tão em evidência. Covid é ou não é acidente, ou melhor, doença ocupacional? E a resposta, eu diria o seguinte, a gente vai lá para a lei previdenciária de novo. No artigo 20, ela fala de doença ocupacional. Ela chama de entidades mórbidas. E ela diferencia entre doença profissional e doença do trabalho. Essas duas são espécies do gênero doença ocupacional. A primeira, doença profissional, ela é própria, ela é peculiar de determinada atividade, determinada profissão. Então, por exemplo, mineração de subsolo é o grande exemplo, né? Quem trabalha em mina de subsolo acaba aspirando muito pó de sílica e tendo silicose, a pneumoconiose. Então, essa é uma doença própria dessa profissão. Isso é uma doença ocupacional e, nesses casos, a responsabilidade, ou melhor, o nexo ele é presumido. E a responsabilidade da empresa seria objetiva na doença profissional. No caso da doença do trabalho, normalmente o empregado não adquire doença naquela atividade dele, mas em razão de condições especiais em que aquela profissão, aquela atividade é exercida, ele adquiriu. Então, por exemplo, numa casa noturna, muito som muito alto, bate estaca, a pessoa que serve bebida lá atrás do balcão, se fosse uma lanchonete qualquer, um restaurante qualquer, nenhum garçom ou nenhum atendente de lanchonete vai ter problema de audição. Ou pelo menos em regra não teria. Numa situação alheia a essa que seria uma casa noturna. Na casa noturna, ele pode ter em potencial problema de audição, redução da capacidade auditiva. Aí seria a doença do trabalho. Tá, e onde é que fica a Covid nessa história toda, né? Sim. Bom, dentro dessa distinção, doença profissional e doença do trabalho, se nós estivermos falando de profissionais da saúde, ela é uma doença profissional. Porque os profissionais da saúde, em potencial, eles podem ser contaminados por diversos vírus, como sempre foi. E, no caso da Covid, é mais um deles. Então, eu diria, para profissionais da saúde, me parece que o nexo ele é presumido, adquiriu Covid, deve ser tratado como doença ocupacional. O grande problema é quando ele não é profissional da área da saúde e ele alega que ele pegou Covid no trabalho. Aí nós entramos no problema sério do quê? Da prova do nexo de causalidade. Para não ter mais dúvidas quanto a isso, a própria lei previdenciária diz que, aí saindo dessa distinção doença do trabalho e doença ocupacional, ela diz que a contaminação acidental caracteriza acidente de trabalho. Então, de novo, a Covid entra sim, é possível caracterizar como doença ocupacional, desde que seja demonstrado que ela tenha sido adquirida no trabalho. E se assim for, vai ter todas as consequências do que nós falamos. No ano de 2020, salvo engano, foram 37 mil auxílios-doenças com Covid, dos quais 180 e alguma coisa foram considerados doença ocupacional, em especial do pessoal da área da saúde. Então,
é possível, claro, que Covid seja considerada doença ocupacional. Eu não sei se todos lembram da MP 927, aquela primeira que surgiu lá em março do ano passado, quando começou a bombar a Covid no Brasil, as empresas fechando, ela trouxe várias medidas para tentar evitar despedidas de empregados. A questão de flexibilizar a questão de banco de horas, antecipar férias, tudo aquilo que nós vimos. Essa MP, não sei se todos vão lembrar, ela tinha um dispositivo que dizia que Covid não é considerado doença ocupacional, doença do trabalho, salvo se ficar comprovado o nexo. E esse dispositivo da MP foi objeto de inúmeras ações diretas, e aí foi dado liminar em abril do ano passado e foi suspensa a eficácia desse dispositivo. Aí ela segue o seu curso, ela não é convertida em lei. Quando o Supremo vai analisar o mérito em final do ano passado, já tinha perdido o objeto. Mas o Supremo, lá na liminar, considerou inconstitucional dizer que simplesmente não é doença do trabalho. O artigo 29, né, da MP 927. Uma das questões muito sérias em relação às medidas provisórias atualmente, não digo só atualmente, mas desde sempre, é que o Congresso Nacional não regula os efeitos das medidas provisórias que não se transformam em lei durante seu período de eficácia. Então, a gente tem uma regra que tem uma validade em um determinado período e ela deixa de ter assim. E as pessoas podem sofrer prejuízos muito grandes em razão do tempo, por ordem temporal, né? Como o acidente de trajeto, que você disse, se ele teve a sorte de ter fora do período da MP 905, ok. Se ele não teve o azar, o que a gente vai fazer, né? É mais ou menos isso. Não é justo, né? Exatamente. Bom, continuando aqui, vamos só eleger algumas perguntas importantes e aí eu deixo ao teu critério. Você falou sobre o financiamento da Seguridade Social, porque a gente já tem... Isso. Pela Matra 12 agora, ter quase 4.000 seguidores, nós temos a benesse de ter lives superiores a 1 hora, mas eu não quero fazer nada muito longo para não cansá-lo nem cansar quem nos ouve aqui. Vamos falar, então, sobre a Seguridade, sobre o financiamento da Seguridade Social, e depois a gente encerra e, quem sabe, a gente faz uma outra na sequência, mesmo porque os assuntos, como você mesmo disse, cada um desses temas e cada um dos benefícios poderia servir para uma live específica. Vamos tratar sobre o financiamento da Seguridade Social. Com a reforma da Previdência de 2019, houve muitas alterações na forma de recolhimento das contribuições previdenciárias do empregado. Quais são essas alterações que existiram? Então vamos lá, para a gente finalizar aqui, eu espero em alto estilo falar um pouco que teve muita mudança para o empregado, em alguma medida para pior. Então vamos lá, na Constituição Federal, no artigo 195, ela vai dizer que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, seja de forma direta ou indireta. Lembrando que Seguridade abrange 3 áreas, a saúde, a assistência e a previdência. Previdência é só uma das áreas da Seguridade. Então, todos nós financiamos a Seguridade, seja de forma direta ou indireta. E aí a Constituição elenca 4 incisos, no 195, que vai dizer quem financia. Inciso 1º, contribuição das empresas. Das empresas sobre a folha de salários. E o inciso 2, do artigo 95, contribuição dos trabalhadores. As empresas, grosso modo, elas contribuem 20% sobre a folha. Essa alíquota padrão. Tem várias exceções, mas vamos ficar só no padrão, que é a regra. 20% sobre a folha. Então, se ela tem uma folha de 100 mil, 20% dá 20 mil reais por mês. Daí porque muitas vezes a empresa não colocar todo o salário em folha, né? Quanto menor a folha, menor a contribuição. Além disso, ela tem mais alíquota SAT, 1, 2 ou 3%, conforme o grau de risco da atividade. E ainda, como se não bastasse, ela tem que ajudar a financiar a aposentadoria especial. Aquela que o segurado se aposenta com 15, 20 ou 25 anos. Ela vai ter uma alíquota adicional, só que aí, detalhe, é só sobre a remuneração desses empregados que se aposentam em especial. As alíquotas são de 6, 9 ou 12%. Para ajudar a financiar a aposentadoria especial. Então, e eu nem estou falando aqui do Sistema S, tá? Só para ficar aqui nessas contribuições previdenciárias propriamente ditas.
Bom, quanto ao empregado, quanto ao trabalhador, aqui que nós tivemos mudanças importantes. Até antes da reforma, eram 3 alíquotas, 8%, 9% e 11%. Então, essas 3 alíquotas elas eram fixas. Ou era 8%, ou era 9%, ou era 11% sobre o salário de contribuição do segurado. Com a reforma da Previdência, mas essa regra só começou a valer a partir de março do ano passado, apesar da reforma ser de novembro de 2019, com essa nova sistemática ficaram 4 alíquotas. São elas 7,5%, 9%, 12% e 14%. São 4 alíquotas. E mais, elas são progressivas, cumulativas. E aí eu trouxe exemplos para a gente ver com exemplos práticos. Como é que era antes e como é que ficou agora. Então, por exemplo, um empregado que ganhava R$ 3.500. Antes da reforma da Previdência, quanto que ele ia contribuir? A alíquota era de 11%, era fixa. R$ 341,29. Isso é o que ele recolhia antes da reforma. Ou melhor, desculpa, antes era R$ 385, 385. Com a reforma da Previdência, com essas 4 alíquotas progressivas, olha para quanto foi, R$ 341,29. Ué, mas então baixou? Sim. Para quem recebe até um certo patamar salarial, foi até benéfica essa mudança. Então, repito, o salário de 3.500, hoje a pessoa recolhe R$ 341,29 para a Previdência. Antes era 385. Então agora melhorou para esse segurado. Mas vamos pegar um exemplo de um segurado que tem uma remuneração alta. Um empregado que ganha R$ 10.000. Veja, 10 mil é acima do teto do regime geral. Vou arredondar aqui, o teto é 6.500. Então seriam essas 4 alíquotas progressivas que eu falei, 7,5%, 9%, 12% e 14%, sobre o teto do regime geral, não é sobre o 10 mil. Quanto que ficou agora? R$ 751,99. Então eu sempre brinco em sala e digo assim, olha, esse é o número cabalístico, até nos nossos cálculos, né? Toda vez que ele ganha acima do teto, pronto, você já sabe quanto vai ter descontado. Estou falando do empregado, né? O empregado também vale para o doméstico e para o avulso. Mas não tem nada a ver com o autônomo, tá? Então o empregado hoje, qual é o máximo que ele contribui? R$ 751,99. Sabe quanto seria antes? Antes seria R$ 707. Percebeu a distinção agora? Para quem ganha mais, a reforma da Previdência foi um pouco mais pesada, porque agora desconta R$ 751 de contribuição previdenciária, antes descontaria 707. Então, o empregado, esse foi o primeiro impacto, para quem tem uma remuneração mais alta. Só que, eu diria, esse não foi o pior. O impacto maior foi que, agora com a reforma da Previdência, passa a existir uma regra que já valia antes para os autônomos e para os facultativos, que é o quê? Ter que recolher pelo menos sobre o salário mínimo. Então hoje o salário mínimo é R$ 1.100. Se o empregado ganha R$ 1.100, a empresa desconta dele 7,5%. Daquelas 4 alíquotas é só o 7,5%. Muito bem, 7,5%. Só que se ele ganha, por exemplo, eu trouxe um exemplo prático aqui, ó, R$ 700. Ah, mas é abaixo do salário mínimo, não pode. Pode se for proporcional à jornada e desde que seja assegurado o salário mínimo hora. Hoje o salário mínimo hora está em R$ 5,00. Se você pega 1.100, que é o salário mínimo mensal, dividido por 220 horas, dá exatamente R$ 5,00. Esse é o salário mínimo hora no Brasil hoje. Então, a empresa está pagando lá R$ 700 para ele, ele só faz, sei lá, 120 horas no mês. Ganha R$ 700. A empresa vai descontar dele 7%. Essa é a obrigação dela. Dá R$ 52. Muito bem. Neste mês que ele só contribuiu sobre R$ 700, se ele não efetuar a contribuição sobre a diferença, aquele mês não vai contar para fins previdenciários. Então, no meu exemplo prático, a empresa descontou a contribuição sobre 700. A diferença até R$ 1.000 dá quanto? Dá R$ 400. De 700 para 1.100, desculpa, para 1.100 dá 400. Ele é que vai ter que recolher por conta própria sobre essa diferença. Ele vai preencher uma DARF no código 1872 e recolher lá 7,5%, que vai dar R$ 30. Se ele não fizer essa complementação, aquele mês ou aqueles vários meses não vão contar para fins previdenciários. E aí vem a questão, o empregado sabe disso? Nós que somos da área, muitas vezes não sabemos, quanto mais o trabalhador. Por isso que eu tenho falado, quando isso acontece, trabalhador intermitente, por exemplo, que em potencial vai receber menos do que 1.100, né? Então, a empresa tem que orientar o trabalhador. Ela fez a parte dela, descontou sobre os R$ 700 no meu exemplo. Mas não custa ela orientar o trabalhador.
né, dizer para ele, olha, se você não fizer essa complementação, aí daqui a um ano ele vai pedir um auxílio-doença, a Previdência vai dizer, olha, você não tem carência. Ah, mas eu trabalho já há um ano na empresa. Pois é, mas você estava contribuindo abaixo do mínimo. Na verdade, eu falei só uma hipótese, tem mais outras duas para fechar o raciocínio. Complementar essa diferença é uma das possibilidades que a reforma trouxe. Outra possibilidade seria o quê? Utilizar o excedente de um mês para um mês que foi menos. Então, num mês ele ganhou 1.500 e no outro mês 700. Naquele mês que ele fez ganhou 1.500, pega 400 reais para aquele mês anterior que deu só 700. Aí os dois ficam pelo menos sobre o salário mínimo. Esse seria utilizar o excedente de um em outro mês. São ajustes que ele pode fazer. Ou então ele pode pegar 2 meses abaixo do mínimo de 700 reais e formar um só. São essas 3 possibilidades. Complementar, que é o que mais vai acontecer, eu diria, utilizar o excedente de uma contribuição em outra, ou agrupar contribuições. Então, eu diria que aí foi o que a reforma pegou mais pesado com o empregado, porque com o autônomo já era assim antes. Eu já cheguei a dar aula, sei lá, ganhei 700 reais. Só aquilo no mês, por exemplo, como autônomo. Eu já tinha que complementar minha contribuição. Para os autônomos, contribuintes individuais já existia. A dona de casa, estudante, que é a facultativa, já tinha que recolher pelo menos sobre o mínimo. Essa mesma regra se estendeu agora para o empregado, para o doméstico também e para o avulso. Então, quanto à questão de custeio, eu diria que esses são os aspectos principais que eu queria chamar a atenção. E aí, só a última pergunta derradeira, assim, como que dá ciência para o empregado, até para o autônomo, para o trabalhador autônomo, a respeito dessa possibilidade? A maioria não tem conhecimento, né? Como fazer isso? Já teve alguma ideia a respeito? Eu diria assim, a empresa, o RH em potencial, ele tem lá a sua folha de pagamento, ele sabe, normalmente ele tem uma noção, vamos pegar no caso do intermitente, né? Se esse intermitente tem múltiplos vínculos. Né? É claro que ele pode não saber de todos, mas ele mais ou menos sabe, ele trabalha em outra empresa aqui e acolá. Ou então ele sabe que não, ele só trabalha naquela empresa, só faz meio período e ganha 700 por mês. A minha sugestão é o RH chamar esse empregado, porque, claro, não vão ser todos na empresa, ela chama ele e explica a situação para ele, orienta ele. Gera para ele a DARF, por exemplo, já é um grande passo, eu diria. Até porque não é na GPS, como normalmente faz, é em DARF, no código específico. Então, a minha sugestão é, a empresa tira lá um relatório dos que recebem abaixo do mínimo, chama esses empregados, pode até ser, por exemplo, numa reunião coletiva, e explica para eles, olha, a lei mudou, nós estamos fazendo a nossa parte, descontando, vamos chamar de INSS, numa linguagem popular, né? Estamos descontando INSS sobre aquilo que a lei manda, a nossa parte está sendo feita, mas se vocês não complementarem as contribuições de vocês pelo mínimo, isso não vai valer. Então, o que a empresa pode fazer para vocês é isso. Ou, sei lá, vamos imaginar, daqui a pouco convenções coletivas trazem alguma previsão nesse sentido, mas deve depender da categoria, né, do sindicato ser bom ali para negociar esse tipo de situação. É possível. Então, me parece que esse seria o caminho. A empresa chamar e explicar mesmo, né? Seja um a um, já que são poucos, ou de forma coletiva. E eu diria, cumpra a sua função social, a empresa gera DARF para ele ali, entrega para ele, vai lá e paga até o dia tal. Se quiser, pelo paga, menos, né? Exato. E sim, explica as consequências. E ser tratado numa norma coletiva seria também muito importante. Quando eu te fiz essa pergunta, eu pensei especificamente numa norma coletiva. Então, vamos encerrar daqui, já temos mais de 1 hora. Eu te agradeço imensamente de novo, primeiro por ter tido as primeiras ideias das lives, e acompanhado da Andréa Passo, de nossa juíza do trabalho, associada da Matra 12, ter promovido a primeira live, que foi no dia 8/4/2020, e tratou da MP 936. Assunto que não era, na época, muito importante e hoje continua muito importante também. Nós temos ainda muitas discussões a respeito disso. A Andréa Passo é uma excelente colaboradora dos nossos assuntos aqui na Matra 12, uma grande associada e uma grande parceira, e eu te agradeço muito, professor Kleber, e tem a palavra agora para as nossas considerações finais. Para as suas considerações finais, desculpa. Então, sem tomar mais tempo do pessoal, agradeço a todos pela
pela audiência. Como a gente falou no início, o objetivo não era entrar em detalhes de cada benefício, de cada benefício em profundidade, era trazer um panorama geral. E esse material dessa live, eu tenho um material que vai ser disponibilizado, é isso, doutora Patrícia, no site da Matra, talvez? Isso, é isso que eu vou Ótimo. complementar agora. O professor Tá. me mandou o material e nós vamos disponibilizar no site da Matra, no Instagram e no Facebook também. Todo o material que você me mandou. Ótimo. Então, só para finalizar, novamente agradeço a atenção de todos. São muitos temas e, quem sabe, a gente tem espaço aí para futuros cursos e aí sim poder trabalhar de forma com mais cautela, analisando cada instituto do direito previdenciário e do direito do trabalho naquilo que há essas conexões. Então, muito obrigado, doutora Patrícia, também pelo convite e a todos que nos acompanharam até agora. Professor Kleber, muito obrigada e minha admiração, como sempre, porque eu posso te dizer que durante muitos anos como aluna e até pouquíssimos anos como professora, eu nunca vi aquilo que aconteceu até às 18 horas de um sábado aqui em Lages, todos eles assim, ó. Cálculos, né? E tudo em geral, todo mundo querendo absorver cada palavrazinha, cada conhecimento e cada informação. Foi muito importante, muito obrigada. E é sempre um grande convidado aqui da Matra 12. Obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite a todos e saúde e se mantenham e se cuidem bem.